A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Eu sou o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Como sempre, trazendo uma porção da Palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. No Evangelho de João, no capítulo 11 e no seu versículo 4, está dizendo assim: E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quando Deus fala algo que nós não entendemos, o que fazer? Quando eu olho esse versículo, eu lembro dessas situações que se repetem na nossa vida. Aquele momento em que você está enfermo ou com algum problema, alguma dificuldade, precisando urgente de uma resposta de Deus. Então você busca Deus na oração, você busca Deus na palavra, você vai até a casa de Deus, porque o lugar onde Deus certamente vai te responder mais facilmente é na casa dele. E Deus ele te dá uma resposta, muitas vezes, que você não entende o que Deus está falando, uma resposta enigmática. Então, eu levanto esse questionamento, né? Quando Deus fala algo que nós não entendemos, o que fazer? Porque se eu fosse a pessoa que foi levar a notícia para Jesus, o recado de Marta e Maria, quando Lázaro estava doente, elas mandaram alguém dar um recado para Jesus. Se eu fosse essa pessoa que está entregando o recado, e aí Jesus vira e fala: Calma, isso daí não vai acabar em morte, não. Essa enfermidade não é para a morte. Ah, não? Não. Isso é para a glória de Deus. Eu ia ficar feliz, porque me parece uma boa notícia, mas eu não sei exatamente o que é isso. Então eu ia ter que perguntar, mas tá, o que eu falo para Marta e Maria? O senhor vai agora? Vai depois? O senhor já está indo? Ou o senhor não vai? Ele vai ser curado sozinho? O senhor vai curar ele à distância? O que eu falo para elas? Porque tem coisas que Deus fala para nós que nós não entendemos. E nos vem à memória, né, aquele versículo lá também aqui do Evangelho de João, né, o que eu faço agora não entendes, mas entenderás depois. Bom, vamos meditar aqui nesse versículo, quando Jesus diz assim: esta enfermidade, esse problema, essa dificuldade, essa luta, essa tempestade não é para a morte, não é para prejuízo, não é para perca, não é para você parar, para desistir, não é para te destruir, para acabar com você. Não, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quando a gente para pensar no que é para a glória de Deus, biblicamente os evangelhos estão cheios de milagres que serviram unicamente para glorificar a Deus. Por exemplo, Lucas 7,16, a viúva de Naim, tem também João 9,3, o cego de nascença, e obviamente este aqui, João 11,4, que é a ressurreição de Lázaro. E nesse caso, esse milagre se destaca porque Lázaro realmente morreu. Então, nós podemos perceber o desespero de Marta e Maria ao ver o seu irmão doente e morrendo. Por isso que elas mandaram um aviso a Jesus e por isso que disseram depois: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, a gente viu que ele estava morrendo, que era uma doença que estava levando ele à morte. Então, a preocupação dessas mulheres é justa. É justa, afinal, não é uma coisa que você possa olhar e falar para ela assim: ah, mas vocês também são muito desesperadas fazendo tempestade em copo d'água, um negocinho de nada que o Lázaro tem aí. Não dá para você falar uma coisa desse tipo. A preocupação delas, o desespero delas é justo, porque o rapaz está morrendo. Não era uma coisa pequena. E
Vivendo em um tempo onde a medicina não pode fazer muita coisa, o desespero aumenta demais. E ainda hoje, para ser bem sincero com você que está me ouvindo, ainda hoje a medicina não pode fazer muita coisa. Quantas vezes você tem uma enfermidade pequena, mas que o médico não te atende, você não consegue atendimento, não consegue consulta, você não consegue remédio, você não consegue nada. Então, sejamos sinceros, a medicina promete muito, né? Mas na prática não funciona muito bem. Né? Da organização, como a coisa é organizada, essas pessoas que criam os remédios querem cobrar um absurdo naquele remédio, fica tudo muito caro. É difícil, é difícil. Então, ainda hoje, é, é, na prática, a medicina não pode fazer muita coisa. Então, quantas vezes nós ficamos desesperados com alguma enfermidade? E não precisa nem ser aquela enfermidade incurável, não. Mesmo uma que tem cura e tratamento, mas que essa cura e esse tratamento da medicina estão fora do nosso alcance. Então, nós ficamos na dependência total de Deus, né? Segurar em Deus pela fé. Isso me faz lembrar, por exemplo, os missionários no campo, que passam por isso todo dia. Se você já fez missões, nem que seja por um mês, por uma semana, você deve ter uma noção do drama que é ser um missionário. Porque você vai para lugares afastados que não tem hospital, não tem posto, lugares que às vezes não tem nem escola e tudo as pessoas correm para você, tudo, tudo. Ah, meu filho não quer estudar, missionário, faz alguma coisa. O meu filho está tossindo, missionário, faz alguma coisa. A minha filha tá com uma dor, tá com um negócio que ninguém, ela, nem ela sabe dizer o que ela tem, a gente também não sabe, e ela tá estranha e faz alguma coisa. Então, quem já fez missões, ainda que por um pouquinho de tempo, sabe que é um baita desespero. É o tempo todo na dependência de Deus. O bom é que isso te deixa muito forte espiritualmente. Mas voltando para esse texto, né, esse lado do desespero já ficou bem claro. Né? E o desespero, ele atrapalha um pouco a nossa fé, a nossa disposição para crer em Deus. Tá? Mas nesse texto temos uma boa notícia, é para a glória de Deus. E isso nos ensina algumas coisas. Primeiro, que Deus ele tem interesse em curar. Ou seja, Jesus ele não foi imediatamente até Betânia quando recebeu o aviso, mas ele demonstrou que tem interesse sim na melhora de Lázaro, na cura dele. E de uma forma geral, Deus tem interesse em curar você. E Deus ele cura porque ele é bom. Deus ele cura porque ele é benigno, porque ele é misericordioso. Ele cura porque ele é amoroso. Isso tudo faz jus ao interesse de Deus em nos curar. Mas, ainda nesse versículo, nós vemos também um motivo. Deus tem um motivo para curar pessoas. E esse motivo é a glória de Deus. Deus tem um motivo para me curar. Deus tem um motivo para curar você. Eu sei que existem vários outros motivos. Jesus morreu, derramou o seu sangue. Claro, claro que tem. Mas eu estou te mostrando no texto um motivo que Deus tem para te curar. É a glória de Deus. Ou seja, Deus cura por amor. Deus cura por graça, Deus cura por misericórdia, Deus cura por perdão, Deus cura por compaixão, por bondade, benignidade e tantas outras coisas. Mas ele também cura para que o seu nome seja glorificado na terra. Você quer ser curado? Então a pergunta é: como a sua cura irá glorificar o nome do Senhor Jesus? Essa é a pergunta. Você quer ser curado? Com certeza. Quem é que não quer? Mas a sua cura vai glorificar o nome do Senhor Jesus? Se você diz que sim, então a pergunta é como? Como que vai glorificar? Porque a glória de Deus, isso é para a glória de Deus, é mais profundo do que se imagina. Não seja
leviano e egoísta para pensar da seguinte forma: se Deus me curar, eu vou contar o testemunho. Isso é ridículo. O testemunho é uma coisa que você vai contar naturalmente. As pessoas que sabem que você está enfermo e de repente te vê curado, vai perguntar o que aconteceu. E aí você vai contar o que Deus fez. Isso é natural. Isso não é uma coisa que você pode dizer assim: ah, se Deus me curar, eu vou contar o testemunho. Isso é ridículo. Isso é ridículo. É a mesma coisa que dizer. Porque o testemunho é uma necessidade que surge naturalmente. É a mesma coisa que dizer assim: se Deus me der fome, eu vou comer alguma coisa. Se Deus me der fome, eu vou almoçar. Isso é ridículo. Então não é bem isso que vai glorificar o nome do Senhor. Ou seja, você tem que pensar um pouquinho. É mais profundo do que se imagina. A glória de Deus é para a glória de Deus. Por exemplo, quantas pessoas sabem que você está enfermo? Muitas das vezes só a sua família. Dependendo da enfermidade, você não quer espalhar. Então, como que a sua cura vai glorificar o nome do Senhor, você contando o testemunho, se só a sua família sabia que você estava enfermo? Pois é. Você já se preocupou, por exemplo, em ter em papéis, né, documentos oficiais que provam que você está enfermo, para depois que ser curado, você ir no médico e pegar documentos especiais, né, o laudo médico que prova que você está 100% curado, justamente para que você possa usar isso e divulgar pelo resto da sua vida, tirar cópia, distribuir, fazer um livro, por exemplo, contando a sua história, fazer um vídeo e espalhar pela internet toda? Será que você já pensou pelo menos um pouquinho mais longe? Porque já é alguém que está pensando um pouquinho mais longe para glorificar o nome do Senhor. Ou você não correu atrás disso ainda? A fé, ela se vê pelas obras. Conforme que a pessoa faz, é que nós percebemos o quanto de fé que ela tem. Então, o que você está fazendo para glorificar o nome do Senhor quando for curado? Ou será que você apenas está aí, sentado, acomodado, esperando ser atendido por Deus, né, como se estivesse num consultório médico, esperando receber a cura e depois ir embora para casa como se nada tivesse acontecido? Tem gente que diz: se Deus me curar, com certeza eu vou divulgar que foi Ele quem me curou. A pergunta é isso que Deus quer? É isso que Deus quer? Será que você não está doente porque Deus quer que você se arrependa completamente dos seus pecados e dedique totalmente a sua vida a Ele? Tem pessoas que entenderam a vontade de Deus para a sua vida. E quando elas foram curadas por Deus, elas fizeram valer essa vontade, escreveram livros do seu testemunho, e não somente isso, dedicaram toda a sua vida para ajudar outras pessoas que estavam passando pela mesma enfermidade que ela teve. E enquanto ajuda essas pessoas, prega a palavra. E você aí pensando: ah, se Deus me curar, eu vou contar o testemunho. Irmão, quando o texto diz essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quer dizer que a vontade de Deus sobre esse problema é que o nome dele seja glorificado, o interesse de Deus, né? O motivo para Deus curar é que no final o nome dele vai ser glorificado. Por que você acha que Jesus demorou tanto para ir até Lázaro? Por que você acha que Jesus esperou alguns dias e chegou lá já no quarto dia, depois que o rapaz tinha morrido? Porque se ele fizesse de outra forma, não iria cumprir a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o nome dele fosse glorificado através de Lázaro. Se ele chega, por exemplo, no terceiro dia, talvez o nome de Deus não seria totalmente glorificado. Por que não? Porque as pessoas tinham uma sabedoria antiga que nem sempre, quando a pessoa está morta, ela morreu de verdade. Às vezes ela está em coma. Né? Então, eles já sabiam que às vezes as pessoas ficam em coma. Então, esperava-se 3 dias para essa pessoa voltar do coma. Como às vezes acontecia, a pessoa voltava do coma no outro dia, voltava do coma em 2 dias. Então, esperava-se algum tempo para ter certeza de que, de fato, a pessoa morreu. E é por isso que Jesus ele vai no quarto dia,
porque assim, no quarto dia, ele fazendo o milagre no quarto dia, não vai ter nenhum argumento incrédulo, satânico, diabólico para dizer que a cura não veio de Deus, para dizer que não foi Jesus quem fez, para dizer, não foi Jesus, ele estava em coma e voltou, não foi Jesus, é porque estava assim assado e por isso que ele agora está bem. Então Deus, ele sabe o momento certo que você deve ser curado para glorificar o nome dele. A pergunta é: o que você está fazendo para chegar nesse momento? Para adiantar isso? Jesus está dizendo: essa enfermidade não é para a morte, isso é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então Deus vai fazer do jeito dele para glorificar o nome dele. Se tem alguém que sabe glorificar o nome de Deus, esse alguém é o próprio Deus. A palavra do Senhor, ela não diz que você pode adorar a Deus de qualquer jeito. A palavra do Senhor, ela nos ensina a adorar a Deus do jeito que ele quer ser adorado, o que significa que somente quem sabe como glorificar o nome de Deus é o próprio Deus, e ele vai fazer isso da melhor forma possível. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então você que está enfermo, você que está numa luta, numa dificuldade terrível, o que você precisa entender é que é para a glória de Deus, e Deus vai fazer do jeito que precisa ser feito para o nome dele ser glorificado. Aleluia, é no tempo dele, é do jeito dele, porque a glória é para ele. Já dizia Paulo, Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Quando eu entendo o que a frase para a glória de Deus significa, eu começo a perceber que se Lázaro tivesse sido curado sozinho, sem Jesus chegar, o crédito vai para Deus. O crédito vai para Deus porque é para a glória de Deus. Se Lázaro fosse curado com alguma erva medicinal, o crédito vai para Deus porque é para a glória de Deus. Se Lázaro foi curado por um médico ou por algum remédio, o crédito vai para Deus porque é para a glória de Deus. E se Lázaro for curado de qualquer outra forma, o crédito vai para Deus porque é para a glória de Deus. Quando você entender que o que você está passando é para a glória de Deus, aleluia, você vai estar disposto a dar crédito para Deus, não importa como venha essa cura, de que forma ela chegue, de que forma ela aconteça. Porque tem gente que fala assim: o pastor vai orar por mim, se Deus me curar, eu vou contar o testemunho, eu vou dar uma oferta, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas o médico, vou passar no médico na semana que vem. Se o médico me curar, então eu não preciso dar oferta, eu não preciso dar testemunho. Essa pessoa não entendeu ainda o que é para a glória de Deus. Você crê nessa palavra? A palavra de Deus, João 11:4, esta enfermidade não é para morte, mas sim é para a glória de Deus. Toda a glória para ele, toda a glória para ele, toda a glória para ele, toda a glória para ele. Não importa como que vai vir a sua cura, a sua melhora, a sua restauração, se pelo homem, se pelo anjo, se por Deus, se pelo remédio, não importa, é para a glória de Deus, o crédito para ele, a honra para ele, a glória para ele, para que possamos falar como salmista, no Salmo 118:23, foi Deus quem fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Amém? Eu vou ficando por aqui. Que o Senhor, ele abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de encerrar completamente esse vídeo, quero aproveitar e informar você, se você estiver assistindo aí em dezembro, quando o vídeo foi lançado, em janeiro nós vamos entrar num propósito chamado Janeiro para Deus. Janeiro para Deus. Tá? Então tem aí no vídeo passando uma imagem com as informações principais desse propósito, mas a melhor forma de você obter informações é através do nosso grupo no WhatsApp.
tá bom? Então entra lá no nosso grupo no WhatsApp, o link está aí na descrição do vídeo, tá? E aí você pode solicitar o arquivo, o descritivo desse propósito, dessa campanha, e vem participar conosco, vem orar conosco durante um mês inteiro, consagrar conosco, que isso você pode fazer aí da sua casa mesmo, sem sair da sua casa, tá bom? Janeiro para Deus, onde a ideia não é tirar alguma coisa de Deus, Deus, o senhor tem que dar, não. A ideia é se entregar para Deus, é consagrar a nossa vida para o Senhor. Amém? E para você que ouviu esse vídeo porque gosta da palavra de Deus e quer aprender mais da palavra de Deus, você pode vir conhecer a nossa escola. É uma escola virtual, online. Você estuda em casa, você estuda pelo seu celular, tá bom? Então acessa lá clubedepregadores.com.br. Então, mais uma vez, que Deus ele te abençoe.